Olá! Esse projeto é sobre o balanço de massa utilizado para o processo de destilação do canabidiol. Os responsáveis pela produção desse material foram Henrico Basso, João Vitor Amaral, Marina Correia e Isabelle Modesto, junto da orientadora Betânia Lunelli. Sem mais delongas, vamos começar! Num primeiro momento, o contato com o estudo dos balanços de massa pode parecer bastante desafiador, mas com o passar do tempo ele começa a se tornar trivial. Isso é realmente importante que aconteça, pois o balanço de massa é fundamental para todo engenheiro químico, indiferente da sua área de atuação, uma vez que é a primeira etapa para a solução de um problema. Vale lembrar que os balanços de massa não são aplicados somente aos processos químicos industriais, mas também à economia circular e aos ciclos biogeoquímicos, por exemplo, os ciclos do carbono, nitrogênio e água e outros. Inicialmente deve-se saber que o balanço de massa foi originado se baseando na Lei de Conservação de Massa de Antoine Lavoisier, que diz que a massa não pode ser criada e nem destruída. Nesse sentido, a massa inicial tem que ser igual à massa final, a menos que haja um acúmulo no interior do equipamento. Com isso, resolvemos usar para o nosso projeto o processo de destilação do CBD, de forma geral o canabidiol, sendo ele um dos 80 canabinoides encontrados na planta Cannabis sativa. Diferentemente da substância THC, não é capaz de produzir efeitos psicoativos, tolerância ou abstinência, conforme apontam os testes realizados, podendo ser considerado como uma alternativa terapêutica para determinadas condições de saúde, como esclerose múltipla, epilepsia ou ansiedade, por exemplo. Na destilação do CBD, é utilizada uma destilaria molecular de filme limpo para destilação. Com ele a separação é realizada não pela afinidade do solvente, mas pelas diferenças nos pontos de ebulição entre os vários compostos. Materiais mais voláteis são mais facilmente destilados e condensados como destilados, enquanto os materiais mais pesados permanecem como líquido coletado como resíduo. Para o balanço de massa do CBD, a entrada será o material de alimentação. A saída dessa separação será o resíduo e o destilado do CBD, já o acúmulo será qualquer material não necessário. Para facilitar a compreensão, vamos utilizar um exemplo prático. Antes da destilação, você tem seu extrato bruto de CBD analisado e os resultados do laboratório voltam, indicando que o material tem 65% de CBD em massa. Você carrega o frasco de alimentação em seu sistema com 2.000 gramas do material. Você realiza sua primeira destilação e remove 160 gramas de terpenos. Em sua segunda passagem, você obtém 1.155 gramas de destilado e 635 gramas de resíduo. Quando os resultados do laboratório sobre o seu destilado voltam, eles mostram 90% de CBD em massa. Bom, meio confuso. Então vamos organizar nossos dados e aplicar o balanço de massa para revisar o exemplo. Primeiramente, deve-se obter a quantidade em massa de material considerado perdido. A massa bruta é igual à massa de terpeno coletada, mais a massa do destilado coletado, mais a massa do resíduo coletado mais a massa da perda de material. Substituindo os dados e calculando, chegaremos que isso rende 50 gramas de material que é considerado perdido. Após descobrir a quantidade de material perdido, analisamos o rendimento de CBD. Primeiramente deve-se calcular a quantidade de CBD presente, utilizando a seguinte equação. A massa de CBD bruto é igual ao produto da massa bruta e a concentração de CBD bruto, dada em porcentagem em massa. Esta equação mostra que 1.300 gramas de CBD estão presentes. Para achar a quantidade de CBD destilado, usamos a mesma fórmula, porém agora, com os outros valores. A massa de CBD destilado é igual ao produto da massa destilada, e a concentração de CBD no destilado, levando a um total de 1.039,5 gramas de CBD em seu destilado. Após achar a quantidade de CBD destilado e a quantidade total, vamos encontrar a porcentagem de rendimento do produto. O rendimento em porcentagem será igual à massa de CBD destilado dividido pela massa de CBD bruto. E por fim, depois dos cálculos saberemos que rendimento percentual dessa destilação é de aproximadamente 80%, o que seria considerado suficiente.
Dessa forma, podemos entender a importância do balanço de massa na destilação do CBD, isso porque a utilização consistente dos princípios do balanceamento de massa, junto com a análise de cada parte do processo, permite que haja uma operação correta e sem riscos de erro, considerando que a utilização do CBD será direcionada para a área da saúde, sendo usados para ajudar em algumas doenças graves. Uma operação bem feita acaba levando a custos mais baixos, melhor qualidade do produto, com melhores preços, levando assim a um maior lucro para a empresa. Obrigado pela atenção. Todas as referências bibliográficas utilizadas no projeto estão na descrição do vídeo. Até breve.